E aí, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as pessoas que são sempre vítimas de outras pessoas. Eu sou Cris Viana e aqui no canal nós falamos sobre esse universo do autoconhecimento, autorresponsabilidade, amadurecimento emocional, para que você consiga a coisa mais importante das nossas vidas, que é ter a liberdade de ser você mesmo e de assumir o controle sobre a sua vida e sobre si. Esse tema é um tema um pouco polêmico e um pouco difícil das pessoas aceitarem que se mantêm como vítimas. Todos nós já nos colocamos como vítima em algum momento da nossa vida, já fomos vítimas em algum momento da nossa vida e já internalizamos essa coisa da vítima. Algumas pessoas entendem que isso não vai levar a nada, então acabam mudando e olhando por outro ângulo, olhando as coisas por outra perspectiva e saem desse ciclo de vitimização. Porém, outras pessoas continuam nele. E algumas até parece que sentem um orgulhozinho de confirmarem que são vítimas dos outros. Eu já fui uma pessoa que me vitimizava muito. Não exatamente pros outros, assim, eu não ficava muito falando pros outros, ai, como eu sou vítima, ai, como fulano. Mas a gente sempre acaba contando uma história em que a outra pessoa te fez um mal, foi ruim, foi péssima com você. Por causa da outra pessoa que você não fez algo, que você esqueceu de si. Ok, cada pessoa e em cada situação tem, claro, a sua responsabilidade. A outra pessoa, sim, com certeza, tem a responsabilidade dela sobre os atos dela. Mas você e eu também temos a nossa responsabilidade em todas as situações. Quando eu me colocava de vítima, eu não olhava que foi eu que aceitei aquilo. Porque quando uma situação ocorre na nossa vida, uma vez, beleza, aconteceu, bom, foi alguma escolha que eu fiz que me trouxe até aqui. Tá. Mas eu vou continuar? Eu já sei que é ruim. Como, por exemplo, um vídeo que eu vou colocar aqui no card, que eu contei a história sobre um relacionamento que eu tive. E eu me sentia a vítima dessa pessoa que eu me relacionava, porque ele tava sempre agindo errado comigo e eu sempre buscando, e eu era a vítimazinha da história. E ele, o malvado. Só que, beleza, ele tinha a responsabilidade dele sobre os atos dele, que eram legais? Não, não eram. Mas, a partir do momento que eu peguei a primeira vez a situação e decidi continuar, essa responsabilidade já é minha. Aí eu já não sou mais uma vítima. Antes eu já não era. Tinha sido uma circunstância e tal. Mas, a partir do momento em que eu aceito continuar na situação, é minha responsabilidade. Eu tô aceitando porque eu quero. Por mais que existam questões emocionais e tudo mais, mas a gente não pode ficar o tempo todo se prendendo a isso. Então, quando eu aceitava continuar na situação, eu aceitava porque eu queria, porque eu não tinha coragem suficiente para dizer que acabou, que ia sair e tudo mais. Eu não tinha coragem suficiente para bancar me separar na época. Eu não era vítima dele. Eu aceitava continuar naquela situação. É difícil a maioria das pessoas assumirem isso, que muitas das coisas que está passando na vida delas, que está acontecendo, é porque elas aceitam, é porque elas permanecem, é porque elas estão nutrindo esse papel de vítima na vida delas. E quanto mais você reforça esse papel de vítima na sua vida, quanto mais acontece uma situação, aí você fica se lamentando, você fica falando pra todo mundo que, ai, como isso aconteceu. Quanto mais você reforça isso dentro de você e alimenta esse papel de vítima dentro de você, mais esse ciclo se repete na sua vida. Porque essa é a tendência do nosso subconsciente. Ele faz a gente entrar em compulsão de repetição para que a gente aprenda com aquela situação. O que é que a gente vai aprender com aquela situação? A aceitar, a olhar aquilo com outra perspectiva, a dar um outro significado àquela situação, a aceitar que aconteceu, mas que essa emoção não me atinge mais e fazer novas escolhas na vida. Se você é uma pessoa que tem essa dificuldade em aceitar, se você está sempre repetindo esse ciclo na sua vida de pessoas e situações que te mantêm nesse papel de vítima, é o seu próprio subconsciente que está criando isso na sua vida. Você tem que começar a analisar isso, se é difícil para você olhar quais foram os traumas iniciais na sua vida que te manteram nesse papel de vítima, que você ficou lá com seu emocional congelado nessa situação. Por isso você está repetindo esses ciclos. Procure uma ajuda profissional. Aqui embaixo na descrição tem o meu contato. Eu sou terapeuta TRG, uma terapia maravilhosa que te ajuda a tratar esses traumas desde a raiz e trabalha toda a sua vida, todos os traumas e situações ruins que você passou pela sua vida, para que você se liberte disso, para que você se desconstrua
descongele emocionalmente e amadureça. Então é uma terapia incrível. Se você tiver dúvida, quiser mais informações, meu contato tá aqui embaixo na descrição. E eu vou contar uma história pra vocês. Há uns meses atrás, eu aceitei prestar um serviço pra uma pessoa. Veja como a gente tem que ficar ligado nos sinais. Desde o começo, essa pessoa já me veio falando mal de outras pessoas que trabalharam com ela e que todas as pessoas fizeram alguma coisa ruim pra ela, roubaram ela, fizeram isso, fizeram aquilo, trataram ela mal. E ela já me contou essa história antecedendo que eu encontrasse com outras pessoas também que prestaram serviço pra ela e que a pessoa me contasse uma outra história. Mas eu, na época, me liguei nisso, mas deixei passar, sabe? Quando você se liga numa coisa, mas deixa passar. E aí, sempre essa pessoa contando de outras pessoas que trataram ela mal, e no mercado tratou mal, e na clínica tratou mal, e não sei o quê. Todo mundo sempre tratava mal essa pessoa. Todo mundo sempre era ruim pra essa pessoa. E essa pessoa tava sempre se queixando. E aí eu continuei prestando serviço, mas eu sentia dentro de mim, sabe? Assim, nas entranhas do meu corpo, eu sentia que não era pra eu fazer. Que não era pra eu estar. E às vezes eu conversava até com minha irmã. E ela dizia, você vai ser a próxima. Você vai ser a próxima que essa pessoa vai estar falando mal. Porque se fala mal de todo mundo, vai falar mal de você também. Se todo mundo fez mal a ela, ela vai falar que você fez também. E dito certo. Essa pessoa, ela já tinha intrínseco nela um papel de vítima. Era uma pessoa que se dizia ter muitas doenças e tudo mais, então já tinha essa vitimização por causa das doenças. Se colocava sempre nesse papel de vítima. Então, quando a pessoa tá assim, nesse nível, toda a energia dela, tudo nela, vai conspirar para que toda vez essa situação que ela acredita seja reforçada. E comigo não seria diferente. Foi exatamente o que aconteceu. Porque eu vinha fazendo o serviço todo certinho. A pessoa criou toda uma situação para que eu saísse como errada e ela como vítima. E aí, nessa situação, eu ainda saí com narcisista, com um psicopata, porque a pessoa queria que eu deixasse praticamente de viver a minha vida, de fazer minhas coisas para estar à disposição dessa pessoa, na hora que a pessoa precisasse, nas mudanças que ela queria fazer no tempo dela. E aí também tá a importância de você aprender a dizer não. Nesse vídeo aqui, que vai aparecer aqui nos cards, sobre a importância de dizer não e como você trabalhar em si você. E nesse caso, eu dizia não para essa pessoa em algumas situações que eu via que ia me complicar ou que iam atrapalhar o meu dia. Mas em outras situações eu acabava cedendo, por ser uma pessoa de um pouco mais de idade. Eu acabava cedendo em algumas coisas pra facilitar a vida da pessoa. Adiantou eu fazer isso? Porque assim, quando a pessoa ela tá muito enraizada nisso, nada que você faça vai poder ajudar ela, porque ela não assume a responsabilidade dela sobre essa situação. Tudo nela vai criar situações e tudo nela vai conspirar para que ela se mantenha sendo vítima de tudo e de todos. Então não é nada que você possa fazer, só ela mesma que pode fazer por ela. E aí, mesmo eu cedendo em algumas coisas e facilitando a vida dessa pessoa em muitas coisas e até atrasando a minha, porque foi um serviço que eu fiz que me atrasou toda, que me desgastou muito, que puxou muita energia minha. Eu sentia que não era pra fazer e eu tava ali insistindo. E no final das contas, acabou sendo algo péssimo pra mim, que eu perdi dinheiro. Ainda fui chamada de narcisista, de psicopata, porque não estava 100% à disposição da pessoa, que era coisas pra fora do nosso combinado. O que era o nosso combinado inicial, eu cumpria sempre. Mas coisas extras que a pessoa me pedia pra fazer, nem sempre eu estava disponível pra fazer, nem sempre eu podia fazer. Mas muitas vezes eu acabava fazendo. No final das contas, eu me ferrei. Me ferrei, mas aprendi. E não tô aqui me colocando como vítima. Eu poderia, se fosse antigamente, eu já poderia usar essa situação como, aquela pessoa, fiz isso, fiz aquilo, e a pessoa fez isso comigo, ainda me chamou de psicopata, de narcisista, eu não sou nada disso, eu fiz isso e isso com a pessoa, e não sei o quê. Inclusive, a pessoa até quis entrar em uma discussão comigo, mas eu falei, peraí, eu tinha muita coisa dentro pra poder falar. Mas aí eu pensei, peraí, vale a pena mesmo? Vale a pena eu gastar mais energia com essa pessoa se a pessoa tá ali, ela acredita fielmente que ela tá certa, ela acredita fielmente que ela é vítima disso, ela acredita fielmente que as coisas são assim, então nada do que eu disser vai mudar a mente dessa pessoa, nada, não adianta eu tentar me justificar pra quê? Deixa ele pensar o que quiser, deixa pensar o que quiser, tá tudo certo, o melhor que eu tenho que fazer é encerrar isso aqui e aprender com essa situação. Então eu vi o que é que eu podia aprender, peguei a minha responsabilidade da situação, que foi o quê? Desde o começo eu vi que não era pra estar, não era pra eu fazer.
Desde o começo eu vi como era a pessoa, ainda minha irmã também falou comigo. Eu vi como era tudo. E mesmo assim, eu escolhi seguir na situação. Eu escolhi continuar fazendo o trabalho. Então, eu não sou uma vítima dessa pessoa. Nem ela é uma vítima minha, porque eu não fiz nada de errado com ela. Foi tudo coisas que ela criou. Mas, voltando pra mim, que é o que importa, eu não fiz. Eu escolhi continuar. Então, eu não sou vítima dele. Não sou vítima dessa pessoa. Eu poderia a qualquer momento dizer, não, isso aqui não dá pra mim, mas eu escolhi continuar, então deu no que deu. Quando a gente insiste em algo que não é pra gente e a gente tá vendo claramente que não é pra gente, é nisso que dá. Se ferra. E se você tá lidando com uma pessoa que tá sempre nesse papel de vitimismo e você tá ali tentando ajudar, você tá tentando fazer isso e aquilo, você vai ser o próximo algoz dessa pessoa. Porque se é alguém que tá como essa pessoa dessa história que eu contei, ela tá enraizada nisso, então ela vai criar situações para ela continuar reforçando para ela mesma que é assim, que a vida é assim, que as pessoas não prestam, que o ser humano é ruim, sabe? É assim que acontece. Então não adianta a gente ficar se desgastando. Quando a gente identifica esse tipo de pessoa, o melhor que a gente faz é se afastar, ou se é uma amizade, alguma coisa assim. O melhor é não se envolver muito com esse tipo de pessoa. E se você é esse tipo de pessoa, comece a avaliar as situações da sua vida em que você agiu assim. Eu não tô dizendo aqui que você faz isso de propósito, que você é uma pessoa ruim. Existem pessoas que sim são, né? Que fazem de propósito e que fazem isso para receber benefícios e tudo mais. Mas existem pessoas que não. Ela tá só mergulhada nesse ciclo, ela tá só viciada nisso inconscientemente. Então a pessoa não tem nem noção de que é ela mesma que tá criando isso na vida dela, que é por causa da forma que ela lidar com as coisas, do significado que ela dá para as situações, que isso tá se repetindo na vida dela. Então, se você lidar com essas pessoas, como eu falei, avalie. É muito desgastante lidar com pessoas que são sempre vítimas. E muitas pessoas usam isso consciente ou inconscientemente para manipular os outros. Porque você olha, ó, poxa, essa pessoa que coitada, como foi essa situação com essa pessoa que eu prestei o serviço. Já era uma pessoa de idade e tal, e aí a pessoa usava essas coisas também pra querer me manipular em algumas coisas. Em algumas coisas eu aceitava, queria ser um pouco mais boazinha ou mais flexível, mas outras eu não aceitava porque eu já estava ligada em muitas situações, mas hoje eu já aprendi, né? Aprendi com a situação. E isso é muito importante de tudo. Você viver as situações, aprender com elas para que elas aceitar, aprender com elas, ver como você pode melhorar, para nas próximas você conseguir identificar essas situações e não agir mais da mesma maneira, agir diferente, dar significados diferentes, ter uma nova percepção sobre essas situações, para que assim você consiga amadurecer e levar a sua vida de uma forma mais tranquila. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Aqui na descrição e nos cards tem outras opções de vídeos para você assistir. Seja muito bem-vindo ao canal e precisando de uma terapeuta, o link tá na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!